Eu já começo o giro de notícias desta quarta-feira falando sobre uma multa milionária. Isso mesmo que você ouviu, 4 milhões de reais. Esse foi o valor em que a Vivo foi multada por conta de falhas na prestação de serviço no estado do Maranhão. Nesta terça-feira, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado, PROCON, informou ter multado a Telefonia Brasil Vivo, operadora, em R$ 4.036.893,12 após receber denúncias de consumidores sobre falhas na prestação dos serviços, cometidas pela operadora de telefonia em todas as modalidades: telefonia móvel, internet fibra e TV. A empresa tem o prazo de 10 dias para recorrer da decisão. Segundo o órgão, após reclamações de consumidores que se sentiram prejudicados pela falta de sinal em diversos dias, o PROCON abriu investigação para apurar as denúncias. Após as fases de resposta da empresa, que não atendeu aos requerimentos e não apresentou justificativas plausíveis para a falha no serviço, o órgão iniciou o processo administrativo, que resultou na aplicação da multa, uma das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Caso o pagamento não seja efetuado, a empresa telefônica estará sujeita à inscrição na dívida ativa do Estado, com subsequente cobrança executiva. A empresa ainda tem o prazo de 10 dias para recorrer da decisão do Instituto. Ministro Barroso libera prefeitos para oferecer transporte gratuito no segundo turno. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta terça-feira prefeituras e empresas concessionárias para oferecerem voluntariamente o serviço de transporte público de forma gratuita no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições, sem que por este motivo sejam alvo de punições eleitorais ou por improbidade. O ministro completou que se trata da garantia constitucional do direito de voto e, por isso, não pode haver qualquer discriminação de posição política. Barroso atendeu o pedido de esclarecimento feito pela Rede Sustentabilidade, que apresentou ainda novos pleitos no âmbito da arguição do descumprimento do preceito fundamental 1013. Na ação, o ministro havia determinado no primeiro turno das eleições que fosse mantido o transporte em níveis normais no domingo de votação. O ministro não atendeu, no entanto, o novo pedido da legenda para que fosse determinada a obrigatoriedade de concessão do serviço gratuito em todo o país no segundo turno. No entanto, ratificou o entendimento de que o transporte público deve ser mantido em níveis normais, acrescentando que os gestores podem sofrer crime de responsabilidade caso descumpram, e frisou que os municípios que já forneciam transporte gratuito em domingos ou dias de eleição não podem interromper o serviço ou a gratuidade em 30 de outubro. Novos títulos de eleitor poderão ser emitidos após o dia 8 de novembro. O fim do segundo turno no dia 30 de outubro não significa que não se deve mais pensar em eleições temporariamente. A partir do dia 8 de novembro, os cidadãos poderão tirar, transferir ou revisar o título de eleitor. O serviço estava fora do ar desde o dia 5 de maio, 150 dias antes das eleições. Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, explica a importância de estar com toda a documentação em dia. Algumas restrições da vida civil acontecem quando o eleitor não está quite com a Justiça Eleitoral. Por exemplo, tirar passaporte ou fazer empréstimos bancários em bancos, em órgãos oficiais, órgãos públicos, fazer matrículas em universidades públicas. E o funcionário público, por exemplo, tem que mostrar que está em dia com a Justiça Eleitoral para receber o próprio salário, completa. Governador Carlos Brandão assina autorização para a implantação do curso de medicina na UEMA. O governador Carlos Brandão assinou nesta terça-feira, dia 18, em solenidade no campus Paulo VI, a autorização para a implantação do curso de medicina na Universidade Estadual do Maranhão. O governador visitou a área onde funcionará o Centro de Ciências da Saúde, que vai abrigar a graduação e que já segue em obras. O anúncio marca as comemorações pelo Dia do Médico, dia 18 de outubro. Carlos Brandão falou sobre o significado desta iniciativa para impulsionar a educação superior no Estado. Uma data histórica. Estamos hoje iniciando a obra do prédio do curso de medicina da UEMA. Uma grande conquista para o filho do trabalhador, que agora pode cursar esta graduação a custo zero. É um avanço muito grande. Com isto, estabelecemos um marco no Maranhão, garantindo oportunidade às pessoas mais carentes de terem acesso a esse curso e a ser um médico. Essa é mais uma das grandes conquistas sociais do nosso governo, ressaltou o governador.
PF cumpre 44 mandados de busca e apreensão no Maranhão por fraudes na saúde. A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira 44 mandados de busca e apreensão no estado do Maranhão, numa ação que desarticulou um grupo criminoso responsável por fraudar licitações de contratos da área da saúde pública no município de Caxias. De acordo com a PF, a operação é desencadeada nos municípios de Caxias, São Luís e São José de Ribamar, no Maranhão, além de Teresina e Cajueiro da Praia, no estado do Piauí. A Controladoria Geral da União no estado do Maranhão, CGU, atua em conjunto com a Polícia Federal na operação. A Controladoria Geral da União identificou que, muito embora existisse no município de Caxias 52 empresas com potencial para serem contratadas pelo município, as despesas de licitação eram direcionadas para a contratação de empresas diretamente ligadas aos servidores públicos e particulares investigados. Somente em relação a 2 empresas investigadas foram realizados o repasse total de aproximadamente 9,45 milhões de reais. Os recursos públicos federais deveriam ter sido aplicados no combate à pandemia da Covid-19. Para o cumprimento das medidas judiciais foram empregados 160 policiais federais e 4 servidores da CGU. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, dentre outros, com penas que podem chegar a 43 anos de prisão. Sobre desvios de recursos públicos, eu li uma citação recente na internet que diz que quem pratica esse tipo de crime não está apenas roubando, não é apenas um ladrão. Ele está cometendo o crime de latrocínio, porque é um roubo que posteriormente vai resultar na morte de milhares ou milhões de pessoas. É por isso que esse tipo de crime precisa ser punido com todo o rigor da lei. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de amanhã.